Muito bem, pessoal, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a mais um bate-papo nosso aqui da nossa comunidade digital de estudos que nós mantemos aqui sobre o que a gente chama de transição trabalhista e cada vez mais relacionada aí à parte de sustentabilidade, né, a agenda ESG, e também relacionada aí à parte de tecnologia. Meu nome é Márcio Anunciato, sou um dos sócios da empresa eLabor, que é uma plataforma de compliance voltada a essa parte de gestão de pessoas, recursos humanos, fornecedores, sempre numa abordagem de consultoria, tecnologia e educação. E a gente mantém essa nossa comunidade aí com alguns eventos frequentes sobre esse tema, esses temas relacionados à transformação digital no mundo do trabalho e nas organizações como um todo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da conjunção em favor aí da sustentabilidade, da inteligência artificial com as pessoas juntas e não em separadas, uma querendo dominar a outra, não, trabalhando juntas, para que a agenda ESG se torne uma efetiva realidade. Então, da obrigação regulatória à ação regenerativa. E a gente vai falar um pouquinho aqui da questão de que se não vai pelo amor, que é o que deveria ser, vai pela dor, porque agora passou a ser obrigação legal. E a gente vai mostrar o porquê e onde que essa situação está, tá bom? Então vamos lá. Também convidamos nossos parceiros aqui de tecnologia da informação, que é a ESG Frame, que está debutando aqui na nossa comunidade, e vamos apresentar justamente uma solução que combina todo esse arcabouço aí de pessoas e inteligência artificial trabalhando juntas em prol aí da sustentabilidade. Então vamos lá. Falando um pouquinho rapidamente aqui da eLabor, então nós temos mais de 30 anos de experiência nessa área trabalhista, previdenciária, gestão de pessoas, saúde e segurança, enfim, e também a convergência para a agenda ESG foi natural. E a gente procura combinar esse tripé que a gente chama de consultoria, tecnologia e educação nesses processos. Consultoria no sentido de te ajudar a achar o caminho. A tecnologia para fazer efetivamente você chegar mais rápido e com mais consistência. Mas o principal, combinando tudo isso, a educação, a questão multidisciplinar. Quando a gente trata de gestão de pessoas, fornecedores na cadeia de valor, saúde e segurança, governança e compliance, capacitação e conscientização, a gente está falando da organização como um todo. Não dá mais para viver como ilha, a ilha do RH, a ilha da saúde e segurança, a ilha da sustentabilidade, a ilha do financeiro, do jurídico. Não, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. E é isso que a gente vai demonstrar aqui, inclusive em seres inanimados como a inteligência artificial, que veio para ficar, é inevitável, e a gente tem que usar ela a nosso favor, e não ficar com medo, ela vai te roubar meu emprego, vai acabar com tudo. Não, vamos usá-la a nosso favor, e é isso que a gente vai procurar colocar para vocês, mais que isso, mostrar para vocês através do nosso parceiro de negócio aqui, que é a ESG Frame. Então, me apresentando aqui, né? Sou consultor há mais de 30 anos de experiência em consultoria, né? Na área trabalhista, previdenciária e recursos humanos, como a gente falou, e naturalmente a gente acabou caindo na agenda ESG, fomos buscar e continuamos buscando aprendizado, né? Hoje somos também certificados como auditor líder lá pela metodologia da BNT, a PR 2030, né? Também ministramos várias aulas aí em MBAs de compliance, sustentabilidade, mas não quer dizer absolutamente nada, por isso que a gente faz esses encontros aqui, para a gente estar sempre aprendendo. E eu encontrei, recentemente fomos apresentados aí ao Marcos, eu brinco assim, ele é tão louco quanto eu, a gente criou coisas muito parecidas, teve uma sinergia muito grande, e ele, como advogado, empreendedor e aí fomentador de diversas iniciativas aí de tecnologia, a gente deu, assim, eu brinco, deu match positivo aqui, no sentido de pensarmos muito igual, tentar pensar um pouquinho fora da caixa aqui, e ele vai apresentar em breve aqui, se apresentar e apresentar também principalmente a solução que ele inventou, o SG Frame, que é muito bacana aqui, e acredito que pode ajudar muito a todas as áreas a tornar a agenda SG uma realidade. Bom, apresentações feitas, vamos efetivamente ao nosso bate-papo, que é o que interessa. Está todo mundo aqui justamente para ver
como é que implementa a agenda ESG. Muitos de vocês certamente já estão implementando isso no dia a dia e sentem aí as dores do quanto isso é complicado, né? Então, até desculpa, Marcos, eu acabei nem te mostrando, né? Tô vendo que você entrou aí, quer já falar, a gente já chega, se apresenta rapidamente, mas depois você mostra o software. Desculpa, fala aí. Pode abrir o microfone, Marcos. Se quiser falar um oi aí, ninguém tá te ouvindo, não. Agora sim. Só dá um oi aí que você citou aí, mas prossiga, depois eu falo melhor com o pessoal aí. Não vou atrapalhar teu ritmo aí. Vamos lá. Não, você não atrapalha, você veio ajudar, né? Eu Tá brinco, certo. achei um louco que nem eu. Vamos dois loucos aqui tentando falar para implementar a agenda ESG. Mas tentar levar um Vamos papo lá. mais menos sisudo. E eu costumo brincar que é o seguinte, né? Vamos usar a inteligência artificial a nosso favor. E também para levar um papo numa coisa um pouquinho mais leve. Aí a gente pergunta aqui, como é que eu implemento a agenda ESG? Ou vai pelo amor, que né, temos aqui essa nossa figurinha, ou sinto muito, agora vai pela dor também. Melhor que seja pelo amor. Então vamos falar como é que a gente implementa essa questão pelo amor? Vamos pensar um pouquinho. Lá na BNT a gente discutiu bastante, aprendo muito com vários mestres de lá, sobre a questão de um novo modelo de desenvolvimento econômico. O capitalismo está aí, firme e forte há muito tempo, mas também dando sinais de problema. Então a gente tem que combinar a oportunidade econômica que o capitalismo tão bem representa com essa palavra bonita aí, altruísmo, ou vamos traduzir para o bom mocismo, mas legítimo. Somando altruísmo com oportunidade econômica, sem dúvida a gente tem um novo modelo econômico. E justamente a gente acredita bastante que é através da incorporação das práticas ESG para o desenvolvimento econômico. Ninguém está falando que lucro é crime ou pecado. Pelo contrário, vamos lá e vamos fomentar. Agora, não pura e simplesmente para a gente falar um é melhor que o outro, eu tenho mais dinheiro que você. Não, vamos fazer a coisa fluir com propósito, com sustentabilidade e para o bem de todos. E nesse sentido, as organizações que considerem os critérios sociais, ambientais e de governança nos seus negócios vão tender e tendem cada vez mais a superar financeiramente a concorrência, atrair e reter talentos e criar uma grande vantagem competitiva. É o ganha-ganha, né? Agora, se você tem, então, o propósito dentro da sua atividade, da sua organização, ou seja, a intenção de causar impacto, usando o eixo ambiental, social e a governança em conjunto para causar esse impacto, naturalmente a consequência no curto, médio e longo prazo vai ser investimento sustentável, menor custo de capital, mais clientes e lucratividade. Da noite para o dia? Não, ninguém veio aqui vender uma solução mágica ou falar que está tudo lindo, maravilhoso, está longe disso, mas a gente começa a olhar com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de propósito. E se a gente efetiva transforma o propósito em ação, estamos implementando um novo modelo de desenvolvimento econômico pelo amor. Seria o ideal, mas a gente sabe que nem sempre funciona assim. Nesse sentido, então, os governos, não só o brasileiro, o mundo inteiro começou a pegar na parte mais sensível do corpo humano em qualquer cultura, em qualquer região do planeta, que é o bolso. E aí, o Brasil, aí falando mais aqui do Brasil, mas várias nações já implementaram isso, já aderiram. O Brasil foi o primeiro país no mundo a adotar o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade nos padrões do International Sustainability Standards Board, ou o tal do IFRS S1 S2. Muito bem, divulgou-se isso e já incluiu na resolução da CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, o seguinte: companhias abertas vão ser obrigadas a elaborar e divulgar o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade com base nessas normas a partir de 1º de janeiro de 26, ou seja, o exercício 2026, reportado lá em 2027, vai ter que trazer informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Beleza, então o pessoal está falando, bom, então é só companhia aberta, não tem que me preocupar.
Tá, mas companhia aberta tem um poder econômico muito grande, uma influência muito grande no mercado e, por consequência, outras empresas que se correlacionam com as empresas de capital aberto e que não façam parte da Bolsa de Valores também passarão a divulgar seus relatos, porque as próprias empresas de capital aberto vão exigir isso, porque as atividades da cadeia de valor como um todo, entenda-se, funcionário, terceirizado, fornecedor, etc., impactam nas informações financeiras de capital aberto. E aí é que entra o seguinte: se você não foi com propósito, com bom mocismo, com altruísmo, por amor, vai pela dor. Queira ou não, você vai ter que reportar isso para a gente ver se você é saudável efetivamente ou não, até para que a gente possa investir em você. Então, quer dizer, quando a gente fez a chamada para esse nosso evento hoje, falando assim, ESG agora é obrigatório por lei, tá aqui. Ok, para as empresas de capital aberto, mas que por consequência vai irradiar para o resto. E a gente vai entrar justamente nesses detalhes do IFRS S1, S2, detalhes dentro do que a gente consegue falar, obviamente, em uma hora, para mostrar o quanto isso vai afetar realmente, sob o ponto de vista legal, a partir do ano que vem. E aqui é que a gente está. Então, o contexto do tal do IFRS S1, S2 foi incorporado na legislação brasileira da seguinte maneira. Então, primeiro, definiu-se o padrão internacional. Então, os General Requirements, S1, e o Climate Related Disclosures. Eu estou aprendendo inglês ainda, o S2. Então, o conteúdo aqui é a definição global de requisitos de informações financeiras e sustentabilidade e divulgações do clima, segundo o International Sustainability Board. Então, é a base conceitual internacional. Cada nação que adere vai lá e traz para a sua realidade. Então, tropicalizamos, né, aqui para o Brasil, com a CBPS 01, então, Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Então, o S1 virou, o IFRS S1 virou CBPS 01 aqui no Brasil, e o S2, CBPS 02. Ambos são traduções. Então, tradução oficial para o português e adaptação ao contexto brasileiro. Aprovado lá, adaptação técnica em 23. Por sua vez, foram incorporados as normas contábeis oficiais no Brasil. Então, aqui as normas brasileiras de contabilidade, TDS, que é o que? A transparência da divulgação da sustentabilidade. Então, é uma regra contábil aqui a ser observada. Então, a gente tem aqui que essas NBCs transformaram as CBS em norma brasileira de contabilidade, aprovadas aí em outubro de 24 e publicadas também em outubro de 24. Por sua vez, veio a CVM e deu o voto de Minerva. Agora é obrigatório, conforme eu mostrei para vocês lá atrás. Então, define a adoção das normas ISSB-CBPS pelas companhias abertas e fundos e securitizadoras. 2024-25, adoção voluntária com comunicação ao mercado. Vocês devem ter visto a Vale publicando, a Renner publicando, são informações abertas lá nos sites dessas companhias, entre outras também. E a partir de 2026, todas serão obrigatórias. E não basta você simplesmente publicar, isso tem que ser auditado. Inicialmente, uma asseguração limitada, até agora 2025, e razoável a partir de 26. Então, você tem sempre que auditar com um nível de segurança para mostrar a credibilidade para o mercado. Então, a obrigatoriedade escalonada está aí implementada e por isso que a gente reforça. É obrigatório por lei. Melhor que não seja, melhor que seja por altruísmo, né? Mas vamos lá. Seguindo, então, o que a gente tem aqui quando a gente fala dessas IFRS? Relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Olhando para o capital aberto, obrigatoriedade conforme a CVM, que a gente comentou, implicações fiscais, requer maior transparência sobre riscos socioambientais com efeito sobre provisões, tributos e investimentos, e reputacionais, penalização por greenwashing, né, as propagandas enganosas, as fake news, ou omissão, valorização em mercados internacionais. Mensagem-chave para as empresas de capital aberto: não reportar adequadamente será mais caro do que reportar. Vai perder credibilidade, vai perder acesso a investimento e a crédito. Já as empresas de capital fechado ainda não são obrigadas, ok, mas estão na cadeia de valor das empresas de capital aberto.
Logo, as empresas de capital aberto só poderão manter fornecedores e prestadores com práticas de ESG compatíveis para que seus relatórios atendam às normas brasileiras de contabilidade. E os benefícios para as empresas de capital fechado são propósito humanitário, então contribuir com soluções emergenciais climáticas e sociais. E propósito econômico, né? Não ser excluído da cadeia de fornecimento e ganhar vantagem competitiva. Mensagem central: se engajar na ESG já é garantir o seu mercado amanhã. Né? E aí, essas NBCs são normas contábeis, são um mapa de transformação do negócio. Então, para as abertas, significa conformidade regulatória imediata, para as fechadas, oportunidades de diferenciação e sobrevivência em mercados mais exigentes. Então, ESG não é custo, é investimento em resiliência e futuro. Quanto antes a gente se conscientizar disso, melhor, porque vai doer, como eu disse, na parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Não importa se é o bolso americano, o chinês, o russo ou o brasileiro. Dói. Em qualquer língua, em qualquer cultura. Muito bem. E o que a gente tem que fazer, então? Investir na terra. E também gostaria aqui de passar esse vídeo nessa... Descubra uma oportunidade única de investir na Baixa e colher lucros futuros. Muito prazer. Nós somos a Terra. Há bilhões de anos no mercado, Terra vem oferecendo produtos e serviços exclusivos no seu segmento. Mas sucessivos casos de má administração do patrimônio, corrupção e distribuição desigual de dividendos vêm colocando o futuro da empresa em risco. No seu último balanço anual, Terra apresentou os piores números da sua história. Mas ainda possui um patrimônio de valor inestimável entre seus ativos, fazendo dela o investimento perfeito para pessoas de perfil arrojado e visão de negócio, como você. Invista na Terra. Oportunidade como essa só aparece de bilhões em bilhões de anos. Pois é, esse é o Pacto Global da ONU dizendo isso, não sou eu, né? E se a gente, como ser humano, não se impacta, não se sente, não se sensibiliza minimamente com um pouquinho que a gente viu aqui, vamos então atacar o bolso dos insensíveis, porque vai ter que acontecer, porque todo mundo vai ser impactado de um jeito ou de outro sobre isso. Então, não é custo, é investimento em resiliência e futuro. Muito bem. Já que vai ser pela dor, quais são os requisitos gerais para a divulgação das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, IFRS S1, traduzido para o Brasil, aí no português, Norma Brasileira de Contabilidade 01. Então, o que a gente tem aqui? Os itens elencados nas normas brasileiras de contabilidade, no IFRS S1, o que significa na prática e qual a conexão com ESG e propósito. Então, por exemplo, vai ter que olhar muito forte para a governança. Então, a entidade deve divulgar como a administração e o conselho supervisionam riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. E, como eu disse, isso aqui é para o bolso. Qual é a conexão com o altruísmo? Transparência e responsabilidade corporativa. Fortalece as práticas de governança ESG. Então, você tem que ter governança para a coisa acontecer. Estratégia, impactos financeiros, você vai ter que reportar como você lida disso. Então, avaliar como riscos e oportunidades ESG afetam o modelo de negócios, fluxo de caixa e acesso a capital. E como isso se conecta ao ESG e propósito? Estimula o engajamento de fornecedores e prestadores em ESG. Perdão, pulei, né? Integra a sustentabilidade, a resiliência econômica e conecta riscos socioambiental à saúde financeira. Tem que olhar e reportar e analisar a estratégia com a cadeia de valor, né?
divulgar dependências e impactos ao longo da cadeia de valor. E a conexão, estimular o engajamento de fornecedores e prestadores em ESG. E uma coisa que me veio à cabeça agora, que aconteceu esses dias aqui no interior de São Paulo. Teve um evento climático não muito comum lá na região lá de Indaiatuba, Sorocaba, salvo engano, que acabou com a fábrica da Toyota de motores. Nunca antes tinha tido problemas nesse sentido. Acabou com a fábrica de motores. Se não tem motor, não vai para outra fábrica que monta o carro. Não tem carro, não vende. Aumenta o preço, está negociando com o sindicato para parar a fábrica para não mandar ninguém embora, afeta toda a cadeia de valor, um evento climático extremo que não estava nem no mapa mais pessimista. Mas você tem que começar a divulgar e a pensar nessas possibilidades, lições aprendidas, né? Que mais? Você vai ter que olhar para a gestão de risco, vai ter que reportar e explicar processos de identificação, avaliação e monitoramento de riscos ESG, com a conexão, prevenção de crises sociais, ambientais e de compliance. Você vai ter que dizer quais são suas métricas, vai ter que escolher indicadores financeiros e não financeiros para monitorar riscos e oportunidades ESG, para garantir objetividade e evitar o greenwash. Vai ter que indicar suas metas, divulgar seus compromissos e progresso em metas e sustentabilidade. Isso conecta automaticamente com um propósito humanitário, demonstra quais as ODS, lá, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente da 2030, né, para 2030, para você visualizar para o mundo, mostrar para o mundo como é que a gente está trabalhando e como é que os investidores podem comparar as empresas no Brasil e no mundo. Vai ter que reportar sobre materialidade, você vai ter que determinar quais riscos e oportunidades são relevantes para investidores e stakeholders, com foco nos impactos reais, econômicos e sociais. Vai ter que tratar sobre conectividade das informações, como é que você integra aí relatórios financeiros e de sustentabilidade. Então, o ESG deixa de ser relatório paralelo, vira parte de planejamento estratégico, quer queira, quer não. Vai ter que pensar na comparabilidade, né? Garantir que as informações sejam consistentes e comparáveis ao longo do tempo entre entidades. O investidor vai olhar aqui que é melhor. Eu vou olhar a empresa A, B, C, elas fazem a mesma coisa, mas eu vou investir na que melhor for mais transparente, melhor me aparecer que trata tudo isso. Então, dá confiança ao mercado e me permite benchmarking e atrai investimentos. E vai ter que declarar a conformidade. A entidade tem que declarar explicitamente que ela está ou não aderente. Então, isso dá segurança jurídica e reputacional e aumenta a credibilidade no mercado global. Ou seja, empresas de capital aberto vão ter que olhar, em resumo, para tudo isso. E as de capital fechado vão estar diretamente envolvidas quando as empresas de capital aberto tiverem que reportar estratégias de cadeia de valor. Que todas as prestadores de serviço, por exemplo, entram nesta linha. Isso é a sustentabilidade em geral, mas a gente tem a NBC-TDS 2, que fala exclusivamente do clima. Então, na mesma lógica, quais itens que as empresas de capital aberto têm que olhar? O que isso significa na prática? E como que se conecta com SG e propósito? A gente tem, no caso da governança, que demonstrar que exigir, né, da entidade descreva a supervisão e o papel da administração na gestão de riscos e oportunidades climáticas. Com a conexão, transparência e responsabilização. Evita o greenwashing, fortalece a governança climática. Estratégia e efeitos financeiros. Então, tem que avaliar como os riscos de eventos extremos, aumento do nível do mar e riscos de transição, regulação, carbono, afetam caixa, custo de capital e valor da empresa. Com a conexão, mostrar aos investidores se a empresa é resiliente no cenário de emergência climática. Vou voltar nesse exemplo da Toyota. Ok, não tinha como prever o negócio, mas olha a consequência. Lições aprendidas, né? Afetou todos os funcionários, fornecedores, cadeia de valor, consumidores que vão ter carro mais caro e assim sucessivamente. Estratégia e cenários climáticos. Analisar a resiliência da estratégia em diferentes cenários de aquecimento global, conectando então com as metas do Acordo de Paris. Gestão de risco. Descrever processos para identificar, avaliar e gerenciar risco climático e integrá-los à gestão corporativa. Prevenção de crises ambientais, socioeconômicas, gestão proativa e sustentabilidade. Métricas de emissões dos gases de efeito estufa.
vai ter que divulgar obrigatoriamente emissões do escopo 1, 2 e 3. Base para compromisso do Net Zero, né? Responde à pressão de investidores e consumidores. Métricas de outras informações climáticas: energia, intensidade de carbono, uso de recursos naturais, redução da pegada ambiental, inovação e eficiência energética. Vai ter que dizer quais são suas metas climáticas. Então, exigir a divulgação de metas de mitigação, adaptação e progresso no atingimento. Com qual conexão? Garante a responsabilidade corporativa, evita metas vazias e reforça o compromisso público. E vai ter que declarar igualmente a conformidade com esses aspectos relacionados ao clima, de modo a dar segurança jurídica e confiança aos investidores globais. Então, a gente tem NBC-TDS 1, sustentabilidade como um todo. NBC-TDS 2, clima. Na medida em que estão sendo desenvolvidos lá o IFRS S3, S4, S5, etc., vai tudo entrando de uma maneira natural nas empresas, nos países que aderirem, de modo a gente tentar chegar na visualização de uma metodologia padrão global, claro, com as taxonomias específicas, com as peculiaridades locais. Tá, voltando ao clima, isso é obrigação da capital aberto. Como é que as empresas de capital fechado são impactadas? Principalmente aqui, gases de efeito estufa, as métricas, principalmente no escopo 3, porque elas indiretamente afetam as emissões das empresas de capital aberto também. Então, vai ser exigido aqui também. Esse material depois, assim como a gravação, a gente vai deixar liberado para vocês baixarem, para a gente ver isso. Agora, para reportar tudo isso, transformar tudo isso em finanças, em relatório financeiro, as normas trazem as suas regras, mas ela permite também que você continue utilizando as metodologias consagradas do GRI, o SASB, o IR Framework, a BNT PR 2030, o GHG Protocol, etc. Com todas essas práticas. E é aí que o nosso amigo ESG Frame, o nosso amigo Marcos, entra. Por quê? É humanamente impossível para um consultor, um analista de sustentabilidade, um profissional só, conseguir visualizar com o nível de detalhes necessário todos os itens do eixo ambiental, social e de governança. Isso necessariamente é multidisciplinar e tem muita informação. E aí é que entra a inteligência artificial para nos ajudar a utilizar todas as metodologias que existem, né? E foi aí que o nosso amigo Marcos, a quem eu já chamo aqui para conversar, para demonstrar o software, criou esse conceito aí dos Agent as a Service. Quer dizer, você não criou o conceito, mas já está implementando na prática. Os 400 agentes aí, a palavra é tua, meu amigo. Agora é com você para mostrar para o pessoal como é que a gente torna tudo isso realidade. Obrigado mais uma vez aí. A palavra é tua. Obrigado. Bom dia a todos, né? Obrigado, Márcio, pelo convite aí, pela oportunidade de demonstrar o nosso trabalho aqui com você aí, né? Partindo aí do gancho, né? Parando um pouco aí a tua apresentação, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Marcos Camargo. Como o Márcio falou, sou advogado aí há 30 anos e também empreendedor da área de tecnologia há mais ou menos uns 20 anos. Eu comecei isso em 2001, 2002, na verdade, quando eu participei aí da fundação de uma empresa de entretenimento online, né, que está firme e forte aí até hoje no ar, né, e eu atuo ainda, além da advocacia, eu atuo na parte de gestão de toda a governança da empresa, e principalmente o compliance, que é bem ligado à área jurídica. E a gente tem, apesar de ser uma empresa brasileira, nós temos atuação mundial, são 43 milhões de usuários no mundo, né? Temos uma participação bem grande na Europa. E eu estava olhando já desde 2023 para as normas de ESG, para as orientações ESG, principalmente a partir da obrigação europeia,
que seria um provimento, não seria um provimento, é uma norma europeia, o CSRD e a VSME, que equivaleriam a nível União Europeia ao provimento brasileiro. E nessa antecipação, considerando também o fato de ter visualizado esse problema que o nosso apresentador, Márcio, colocou, da multidisciplinariedade e do tamanho do escopo, né, do projeto, das áreas, dos pilares que têm que serem observados, né, ambiental, responsabilidade social, é muito RH, e a parte de governança, que aí nós já estamos falando de um board mais alto da organização, é um esforço sobre-humano para uma pessoa só, e também para que seja devidamente implementado com toda a segurança, eu passei a entender que ele precisaria de profissionais diversos em diferentes temas a serem observados, né? E aí, Márcio, aquela premissa sua de implementar por amor, principalmente nos dias atuais, fica difícil, né? As empresas aí, nesse momento que nós estamos enfrentando econômico, de incerteza econômica, né? Contratar uma equipe grande que demanda, ficaria realmente o negacionismo viria a ser mais tranquilo de aceitar do que agora, quando a dor chegou, né? O provimento o provimento CVM está aí, as normas do Bacen em conjunto, né? Já também sinalizavam, né? E agora também a gente ter dentro das centenas, eu diria assim, né? Se a gente for pegar todos os países, orientações a respeito da aplicação, da implementação das práticas ESG, né? O, um, esse esforço sobre-humano e o custo que iria, principalmente na nossa operação, demandar. Baseado nisso, e considerando que eu já estava à frente de um projeto que a gente tem lá nos Estados Unidos, chamado Frame to Work, que é uma plataforma no-code para criação e gestão de projetos e processos empresariais, né? Vou compartilhando aqui rapidinho com vocês, para terem uma ideia, né? Vocês estão vendo minha tela, Márcio? Sim, Alô, pessoal? sim, sim, Sim? estamos vendo sim. Né? Então, a gente tem essa operação lá na Flórida, que é uma plataforma, como eu disse, e aproveitando essa plataforma e essa dor de ter que implementar para a gente atingir a conformidade lá da nossa operação da Mega Jogos na Europa, utilizando os recursos dessa plataforma, foi que nasceu a ideia da ESG Frame. Inclusive, né, Márcio, a gente conversa há bastante tempo já sobre isso, né? E a, a construção da plataforma ESG Frame, ela estava sendo feita já desde antes da inteligência artificial, né? Por causa dessa dor que eu identifiquei, houve um mapeamento de todas as orientações, né? Todas essas, entre aspas, normas administrativas aí a respeito do tema, normas contábeis, porém não financeiras a respeito do tema, de como declarar, de como auditar os temas, né? E aí, graças a Deus, eu diria, né, sem aqui nenhum tipo de blasfêmia, chegou aí o nosso amigo Alien, né, a tecnologia de GPT, que se devidamente orientada, utilizando algumas técnicas um pouco mais profundas, principalmente a técnica de RAG ou RAG, como é conhecida. Não vou me aprofundar muito em parte técnica de inteligência artificial, né?
nós conseguimos acelerar a curva, né? Mas o que nós propomos para a gestão do ESG? Foram, foram analisados, tá, por uma inteligência artificial, vou falar aqui da Anthropic, que, a meu ver, é a mais capaz hoje em dia, assim, para uma análise profunda, além de resultado de desempenho. Todas as orientações, ou as principais, que representam 80% do globo, assim, de espectro global, de alcance do espectro global a nível de jurisdições, né, que são principalmente a IFRS, que foi adotada pelo padrão brasileiro, né, a GRI, as normas mesmo estatais, como o CSRD, o próprio provimento CVM, a ABNT PR 2030, que também é um marco legal aqui que a gente tem no Brasil, né? Apesar de estar bem pertinho ali, né? É uma IFRS um pouco compilada e com o nome mudado. E dentro dessa salada de orientações, né? Nós estamos falando aí em perto de 1.500 páginas de PDF, se todos somados, né? Somados todas essas. A gente procurou extrair temas divididos em pilares, como todas são comuns em orientar, né? A gente buscou, pincelou temas que fossem comuns a todas essas orientações e que fossem também de vista, pelo menos a nível de demonstração ou debruçar-se sobre o tema, para qualquer empresa de qualquer tamanho e de qualquer país aí dentro do escopo dessas normas, do alcance dessas normas que foram observadas. E aí, como eu disse, já em 2023 a gente começou a construção do projeto, né? E agora, com esse alcance e com o nível que a gente tem de construção com inteligência artificial, foi possível melhorar bastante, né? Deixamos de ser um SaaS, como você já colocou, para ser um AS, então, um esquadrão de agentes, porque eles estão contextualizados com a organização que está operando, com o profissional da organização e com as respostas que a organização dá. Então, a inteligência artificial, além de acelerar o processo, por si só, ela consegue concatenar os departamentos, os temas e os profissionais envolvidos na curva. Então, o que nós propusemos, como eu disse, você vem aqui para uma... Só conseguir tirar isso daqui. Ficou bem em cima. Né? Você, acessando a nossa plataforma, acaba se deparando aqui com uma seleção de empresas, então, né, ela, apesar de termos IA, ela não foi feita, isso é importante, como a gente colocou ontem conversando, não foi feita para tirar o consultor, não foi feita para tirar braços humanos da operação, da curva da análise. Na verdade, ela foi construída realmente por apoio, inclusive a gente pensou nas consultorias, né, que vão ter um trabalho aí muito árduo nessa conformidade, em alcançar a conformidade, eu diria, né, implementar as orientações nas empresas, então ela pode escolher uma mesma empresa, pode participar do projeto de várias outras, né? Eu vou aqui só logar e deslogar para vocês verem. Vamos lá. Né? Então, a gente apresenta um dashboard interativo para as organizações, onde aqui ela deve informar o máximo possível de dados,
né? Aqui nesse portfólio, que é o projeto de avaliação, por onde a gente propõe a iniciação da experiência. Dentro desse, a gente oferece 3 projetos diferentes aqui. Um é individual mesmo para a empresa, que é essa avaliação, e da avaliação são gerados esses incidentes para serem tratados aqui dentro da plataforma, né? De acordo com como você vai se avaliando. Você falou bem a cadeia de valor, a gente já pensou nisso, então a gente tem como duplicar esses projetos. Esse projeto de análise de cadeia de valor é um projeto onde você cadastra um fornecedor seu, ele recebe um convite e faz um questionário específico, que seria um projeto em miniatura do projeto principal, que é a organização que está buscando as orientações, está executando. E aqui, material de apoio, a gente tem um automatizador de ata de reunião e também um projeto para você gerir projetos aqui dentro, que às vezes você precisa abrir um projeto para tratar os incidentes que são propostos. A ferramenta, como eu disse, ela parte da avaliação e se aprofunda no tratamento. O objetivo é que as avaliações sejam 100%, né? Pelo menos nos temas que forem materiais, de fato, para a empresa. Obrigatoriamente, a empresa começa, esse aqui já está com esses módulos liberados, porque eu já completei a parte do sumário. Então, dentro do sumário executivo, você tem tarefas, né? Uma tarefa de bem-vindo, explica um pouco do sistema. Aí você vai revisar todo o cadastro da organização e dos usuários que vão ter que operar. Nossa proposta exige, tá, que você tenha pelo menos 2 usuários vinculados na organização. Por que 2 usuários? Porque, por regra de conformidade, agora a nível de compliance mesmo, né, a cadeia de aprovação das respostas, até para evitar greenwashing, tem que ser cumprida. Então, todas as tarefas que são resolvidas, elas, ao invés de automaticamente gerarem o documento, né, da organização, quando algumas tarefas elas geram automaticamente os documentos, geram certificados, geram incidentes e tem seu logbook próprio, tá? Então, você vai evoluindo da forma correta. Aqui você vai, além de cadastrar, você vai setar as permissões do projeto, nessa tarefa de permissões e hierarquia de aprovação. A aprovação ela pode ser por um grupo específico, ela pode ser por um outro usuário simplesmente, ou pode ser ainda escalonada, aprova-se uma pessoa, depois revisa-se outra, tem uma aprovação final de outra, e se alguém comentar, volta para a origem do respondedor essa tarefa. E aqui é o principal documento, porque eu digo que você vai gerar o principal questionário de todo o sistema, é essa declaração de compromisso, onde você declara, respondendo perguntas de uma forma simples, as principais informações que devem aí, de forma unânime, constar de um sumário executivo de um relato ESG, tá? Seja na CSRD, que foi a norma-mãe que a gente se baseou, seja na GRI, seja para quem usa IFRS, né? Ele tem que ter um sumário executivo. E é legal, esse sumário executivo, ele é propositalmente colocado na abertura do projeto, porque depois é ele que vai alimentar toda a parte desses agentes de IA que eu comentei com vocês. Então, você acaba respondendo, você avança, na hora que você avança, é disparada toda a cadeia de aprovação. Após a aprovação, são gerados documentos, eu vou mostrar para vocês. Para todas as tarefas da plataforma, elas seguem um padrão meio que único. Então, todas você vai encontrar um vídeo entre 3 a 5 minutos específicos sobre o tema, né? Um vídeo feito para o tema, baseado no tema que está sendo tratado, né?
Então, esse vídeo é apresentado aqui. Você pode pôr isso para o comitê inteiro assistir junto, para deliberarem junto sobre as perguntas. E nas perguntas, né? Quando surgirem dúvidas, mesmo tendo o consultor, como eu falei, pelas várias especializações que um consultor SG hoje demanda ter, né? Além de ter fundado conhecimento em consultoria, em técnicas administrativas de consultoria, né? E para acelerar o projeto, pela vastidão do tema, foi que a gente colocou essa arquitetura agêntica. Então, o robô ou o agente principal, ele já está nessa tarefa. Para todas as tarefas, eu tenho esse recurso do agente, né? Como eu disse, são agentes contextualizados. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, né? Eu estou operando com uma empresa de demonstração, o nome dessa empresa é minha organização, e o meu nome de usuário que estaria aqui, eu coloquei meu usuário principal, para que é uma conta que a gente utiliza de demonstração aqui, né? Então, todas as interações começam com a obtenção de dados da empresa, e você vai contextualizar o agente que vai trabalhar com você na técnica, né? Então, você demanda um comando obter dados, aqui é a IA conversando com a frame, a hora que ele usa esses recursos aqui, então ele já identifica para todas as tarefas com quem ele está falando, meu usuário principal, ele se apresenta, ele já faz uma análise contextual, essa análise vai estar um pouco diferente da natural que ele faz, porque essa tarefa já foi respondida, então ele vai considerar aqui que eu estou revisando a tarefa, na verdade, né? Ele localizou meu cargo aqui, né? Então, e ele está em modo reprocessamento, como eu falei, é uma tarefa que já foi respondida, identifiquei que já existe um sumário executivo preenchido, então vamos revisar alguma coisa, enfim. Todos esses robôs ou agentes, né, que tem aqui na plataforma, eles são contextualizados e também com a tarefa que ele está trabalhando. Então, ele sabe essa pergunta, ele está apto a olhar a tua organização e responder, e te ajudar a responder pergunta por pergunta, seja desse sumário executivo, seja de qualquer outro tema. Então, né, sim, vamos reavaliar algumas questões. Legal é que se tiver com preguiça de escrever, você também pode até conversar com a gente lá, né? Você Com o conversa com microfoninho. ele, que ele tem transcrição aqui, e ele fala também aqui, eu que desativei aqui, né? Então, então, ele sabe que eu vou reavaliar aqui áreas prioritárias de revisão, né? Atual hoje, os stakeholders dos impactos que eu coloquei. Aí ele já foi na SASB lá, ó, para empresas de software, que é o ramo que eu coloquei para essa empresa, né? É uma questão especialmente crítica, a infraestrutura de cloud, são stakeholders críticos, né? As metas específicas, enfim, ainda não dei nenhum segmento para ele aqui, né? Vamos avaliar, vamos melhorar pegar uma pergunta aqui só para... Ou seja, você vai fazendo a jornada, vai copiando a pergunta e vai lançando ali, ou mesmo pergunta para o próprio agente da pergunta, né? Conforme vai preenchendo a primeira vez, ele vai te ajudar a responder, te dar os insights. Então, você pode até fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da resposta que o agente der. Mas a grande questão aqui é a jornada. O consultor para trabalhar com você está trabalhando em linhas gerais, mas a conversa está acontecendo aqui como se fosse o famoso WhatsApp aqui, porém com toda uma base pré-treinada, né? E dentro do contexto da sua organização. Então, na medida em que vai se contextualizando, vai se perguntando, você vai formando na verdade, raciocínio. a base, na verdade, Márcio, sem querer te cortar, desculpa. Imagina. A base de conhecimento que esses agentes estão trabalhando, na verdade, ela já não caberia numa interação com essas ferramentas de IA de consumidor, né? Você está falando aqui de quase 1,5 GB de dados de base de conhecimento aí que a IA vai observar para poder, né? Então, aqui, ó, eu peguei uma pergunta aleatória, falei que precisamos revisar essas respostas, essa resposta, né?
Eis que a nossa base foi enriquecida com as normas PR 2030, entendeu? Então, eu chamei ele aqui para me ajudar com base na PR 2030, que é uma norma recente, a última versão que a gente atualizou na base, né? Então, ele foi até na base de conhecimento, com as informações que ele tem do diálogo, e ele está consultando essa atualização de base que eu falei, né? Perfeito, vamos revisar, né? Incorporei agora essas normas e ele está me dando como eu deveria declarar as minhas metas agora com base na SASB e a PR 2030. É legal essa concatenação que permite entre normas, tanto internacionais quanto nacionais, né? E o legal é que também, deixa ele terminar de responder, a gente tem pouco tempo, né? Já deu meio-dia aí, sexta-feira, né? E ele é um pouco verboso, esse modelo que nós estamos usando aqui por trás, né? Mas o legal de tudo é que não fica na ideação, não é GPT concatenando e falando. Aqui ele mostra, ó, aonde ele foi buscar dentro dos chunks da vetorização a base de conhecimento para ele formular essa resposta para a empresa. Então, ele realmente interage com várias bases de dados. E aí ele vai guiando as respostas dos temas, as respostas dos incidentes, e cada incidente, no final, né, só para concluir, por que a gente faz isso? Fica tudo no sistema? Não. Ele automaticamente gera documentos quando você conclui as tarefas. E todas as tarefas geram documentos, né? Então, são esses documentos que vão se acumulando, e cada vez que você vai chamando as IAs para te ajudar, ela tem, quando você dá aquele obter dados, você abre essa base de conhecimento de mais de 1 giga, só de orientações ESG, e todas as informações da empresa, né? E os documentos eles vão sendo arquivados aqui por versões que foram gerados, né? E eles são fornecidos dentro de um padrão nosso, explica a metodologia, ele é bem... deixa eu só baixar um aqui para... Vamos ver se vocês conseguem ver, né? Aquele documento lá que você... Né, aquele questionário que você gerou, ele já gera, por exemplo, uma ata de constituição de comitê automatizado, né? Peguei o documento errado, gente. Só um minuto aqui, que isso aqui é a ata de constituição. Que a declaração de práticas aqui é outro documento, que é aquele que a gente estava falando para o bot para atualizar. Esse aqui, declaração de compromisso. Então, você vê que essas informações foram imputadas de cadastro, são as informações da organização, né? E aqui as respostas que foram dadas vão compondo o documento de declaração, né? E aí também os registros finais, quando que foi feito, né? Quem que foi que capitaneou isso, quem foi o aprovador, e os IPs aqui de quem participou da interação para a geração desse documento. Isso daqui é fornecido em doc para todas as tarefas, para que a organização possa padronizar com o papel timbrado dela. Se não gostou da configuração, ela pode já no próprio doc editar para ela. O que eu recomendo é que toda vez que você editar, né, você arquive e não mude as respostas do que você está falando, né? Para que quando você tiver que voltar na IA, se tiver que voltar, a contextualização ser sempre a mesma. Mas nós vamos também, já tendo no nosso roadmap futuro, se você gerou uma versão sua, você substitui a que está no sistema para a próxima interação da IA com a tua versão final. Isso não altera o desempenho do sistema. A gente pretende botar treinamentos também no futuro, é um sistema que está em evolução, né? Treinamento com IA, a gente tem um design já de um LMS com IA para que você possa treinar as equipes quando nas tarefas vocês identificarem necessidades de treinamento de equipe, essas coisas. E
Também a gente, hoje, a nível de KPIs, só para concluir, a gente, a nível de KPIs, tem um mapa geral, que é bem aquele padrão que a própria BNT sugere, né? Onde você tem aqui os temas divididos, os temas, você vai acompanhando quanto cada tema está andando. Aqui você tem um controle geral dos incidentes que você está trabalhando, né? E só para concluir, uma coisa que você também falou por último, anunciado, a parte do greenwashing, né? O sistema ele é meio não, ele é bem projetado para ser anti-greenwashing. Ele obriga nas respostas dos temas, quando você faz afirmações positivas acerca de alguma conformidade alcançada, a que você alimente a ferramenta com as evidências dessa afirmação, né? Para evitar de falar por aí que você está conforme com tudo, mas no fundo, é só do relatório para fora, né? Não tem, de fato, a implementação. Então, é assim que a gente pensa em alcançar esse mercado, em ajudar as corporações aí a alcançar as metas, né? Acabar com planilhas, imagina, né? São 50 temas aí específicos. Cada tema, se você for avaliar, ele tem de 5 a 7 pontos específicos de observação, pontos materiais de observação, se aquele tema, né? Essa IA, ela foi projetada para, sempre que ela iniciar um diálogo, ela buscar ali nas normas SASB, nas transversais, né? O ramo de negócio, o KNAI da pessoa tem lá o código, na verdade, que equivale ao código da norma SASB, lá das 77 SASBs que existe, né? E determinar os pontos de materialidade pelo ramo de negócio da empresa, pelo tamanho da empresa, para até principalmente não gerar trabalho inócuo para as equipes, de você estar trabalhando num tema que para você não é material, entendeu? Então, de cara, ali no sumário executivo, no final, ela já te encaminha para as tarefas certas que você já tem que começar, porque é um cardápio grande, né? Então, ele já fala, olha, olhe primeiro para essa, ele faz esse balanceamento, mas ainda a gente não implementou isso em KPI, tá? Um KPI de materialidade. Até porque ele ficaria meio incompleto, ele seria algo para que alguma organização que chegou até o final, de fato, de observar todos os temas, faria sentido ter um mapa de materialidade, como que a gente estava discutindo na nossa última reunião, acho que foi segunda-feira, sobre a implementação do framework já, a BNT, para quem responder até o final também ser automaticamente preenchido, capturando aí, né, aí ajudando esse preenchimento automático, baseado nas respostas e evidências que a organização fornecer, Ou seja, né? já preparado até para agora certificação Automatizar, ABNT, de fato, né? o relatório legal de auditoria, né? Exato, nada Então, impede, por exemplo, do auditor fazer parte do processo aqui como um usuário, assim também, como como mais também um outros usuário, profissionais, né? já Você tem auditor. aprovando, inclusive, fazendo parte da cadeia de aprovação de cada resposta para observar se, quando chegar no nível de auditoria mesmo da resposta, não ter um gap e voltar tudo para trás, né? E a gente fez até E um teste outro dia, né, Marcos? Desculpa te cortar. A gente pode até, durante, se o auditor vem e dá uma reprovação, dá uma negativa de opinião, dá uma puxada de orelha, a gente falou, minha amiga aí, o auditor não concordou comigo, o que que eu faço aqui? Né? Me ajuda a responder para esse cara. Quer dizer, é um processo contínuo, né? Não tem fim. Como isso que eu falo, você sabe como começa, mas não sabe como termina. E conta com verdade, uma verdade. curadoria importante desses todos esses agentes, mas o que é importante? Nós, seres humanos profissionais dentro da empresa, consultores e o pessoal da informática, enfim, trazendo tudo junto para o melhor resultado possível. Não tem mágica aqui, tem efetivamente toda a abstração que só o ser humano é capaz, com a razão, a lógica e a eficiência da IA buscando os argumentos, né? Só para liberar, eu gostaria então de convidar o pessoal que tiver na live a vir aqui falar com esse robô aqui que fica disponível
aqui no nosso site, você pode falar um pouco da sua empresa, ele vai te falar um pouco de ROI, né? Opa, esse mesmo problema aí da inconsistência, né? Ele vai te falar um pouco do ROI, ó, não tá abrindo, não abriu mesmo. Então, você preenche aqui alguns dados para ele dar essa contextualizada, fala um pouco da sua empresa, ele vai falar sobre o ROI, sobre as obrigatoriedades que a sua empresa tem, e, obviamente, vai chamar para um diagnóstico, onde a gente faz já é meio que um diagnóstico da empresa, meio que um onboarding, porque já é feito na ferramenta, a nível de demonstrar com um pouco mais de profundidade aí o alcance que você consegue ter utilizando aqui os nossos recursos aqui, Márcio. Tá? Lembrando que não é simplesmente uma ferramenta de TI, uma aplicação de TI. Ela é construída, né, por um time que tem metodologia para isso, um time de profissional, de consultor para consultor, digamos assim. Né? Você participou, você deu os seus insights, foram aceitos outros profissionais, foi pincelado por um time de especialistas isso, entendeu? Né? Nós não deixamos a IA inventar um projeto e estamos trazendo aqui, não. Né? Ele é totalmente amarrado em metodologias aí. Ok? Muito obrigado pela oportunidade, Márcio Anunciar. Né? Você é um querido, um grande amigo aí, e devolvo a palavra para ti aí. Espero que tenha sido legal essa pequena e rápida demonstração de 15 minutos. Eu gostei, alguns já se manifestaram também aqui no chat, a quem a gente agradece, a gente sabe que é muito rápido. Então você tem essas duas maneiras de entrar em contato com a gente, no próprio site da SG Frame, como também no link que a gente passou aqui para você passar as informações para a gente, e a gente agenda uma demonstração sobre medida aí, preenche o sumário executivo contigo, que é tudo contextualizado. Não tem jeito. Mas acho que como mensagem final, e já agradecendo vocês também por estarem aqui até este tempo, a gente tem aquela questão, né? A tecnologia sozinha não basta. A importância da consultoria como facilitadora no SG, mas a mensagem final aqui é assim, ó, a tecnologia mostra o caminho. A consultoria como facilitadora garante a jornada que aconteça com ritmo, engajamento e impacto real. Mas só a sinergia entre os profissionais da organização, da consultoria e do software que garante a efetividade dessa agenda SG, seja por amor ou seja pela dor. Fechou? Gente, muito obrigado. Mais uma vez a gente vai disponibilizar depois essa apresentação para vocês e aguardamos os contatos de vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre implementar essa agenda que tem tudo para mudar, inclusive, a forma com a qual a gente trata um ao outro. Legal? Boa sexta para todos. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Tudo de mais bom. Uma vez, Anunciado. Até. Prazer ficar com você aí. Até mais. Foi meu. Tudo de bom. Tchau, tchau.